Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das obras mais intrigantes e fundamentais do Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Publicado por Allan Kardec em 1861, este livro não é apenas um texto religioso, é um verdadeiro guia prático, um manual para quem deseja entender o fascinante mundo da mediunidade. Se você já se perguntou como funcionam as comunicações com o plano espiritual, o que é um médium, ou como diferenciar um fenômeno verdadeiro de uma fraude, este vídeo é para você. Vamos começar pelo básico. O Livro dos Médiuns é a segunda obra da codificação espírita, vindo logo após o Livro dos Espíritos. Enquanto o primeiro livro estabelece a filosofia e os princípios da doutrina, este segundo foca na parte prática e experimental. Kardec o chamou de Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e o nome já diz tudo. Ele queria criar uma ferramenta, um método científico para investigar os fenômenos que, na época, estavam tomando a Europa de assalto. As mesas girantes, as batidas misteriosas, a escrita automática. Kardec não era um místico ingênuo. Ele era um educador, um cientista, com um pseudônimo que adotou para separar seu trabalho acadêmico de suas pesquisas espíritas. Ele abordou esses fenômenos com um ceticismo saudável e uma mente investigativa. Ele queria entender a causa por trás dos efeitos. E a conclusão a que ele chegou, através de anos de estudo e experimentação com diversos médiuns, foi que esses fenômenos eram causados pela intervenção de inteligências desencarnadas, ou seja, espíritos. O livro é dividido em duas partes principais. A primeira parte, chamada de Noções Preliminares, é onde Kardec nos introduz aos conceitos básicos. Ele pergunta: existem espíritos? E se existem, como eles se comunicam conosco? Aqui, ele discute a natureza dos espíritos. O perispírito, que é o corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico, e como essa conexão permite a interação entre os dois mundos. Ele nos mostra que a comunicação espiritual não é um milagre, mas sim um fenômeno natural, baseado em leis que podemos compreender. É nesta primeira parte que aprendemos sobre a diversidade do mundo espiritual. Assim como na Terra, o mundo dos espíritos é habitado por seres em diferentes graus de evolução. Existem espíritos bons, sábios e benevolentes, mas também existem os levianos, os zombeteiros e até os mal-intencionados. Entender isso é crucial. E Kardec nos alerta desde o início sobre a importância do discernimento. A mediunidade é uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal, tanto pelo médium quanto pelos espíritos que se comunicam. A segunda parte do livro é o coração da obra, das manifestações espíritas. Aqui, o guia se torna extremamente prático. Kardec cataloga e analisa os mais variados tipos de mediunidade. Ele começa com os fenômenos de efeitos físicos, como o movimento de objetos, os ruídos, e o que ele chamou de transporte, que é o aparecimento de objetos em um local fechado. Ele explica como a energia do médium, chamada de fluido ectoplasmático, combinada com a ação dos espíritos, pode produzir esses efeitos tangíveis no nosso mundo material. Depois, ele mergulha nos tipos de mediunidade de efeitos inteligentes, que são os mais comuns e talvez os mais fascinantes. Ele descreve os médiuns audientes, que ouvem vozes dos espíritos, os médiuns videntes, que os veem, e os psicógrafos, que escrevem mensagens ditadas ou inspiradas por eles. Dentro da psicografia, ele ainda detalha as variações. A mecânica, onde a mão do médium se move sem seu controle consciente. A semimecânica, onde ele sente o impulso
mas tem consciência do que escreve, e a intuitiva, onde as ideias fluem diretamente para a mente do médium. Kardec não se limita a descrever. Para cada tipo de mediunidade, ele oferece conselhos práticos sobre como desenvolvê-la de forma segura e ética. Ele enfatiza que a mediunidade não é um dom para poucos escolhidos, mas uma faculdade inerente ao ser humano que pode se manifestar em diferentes graus em cada um de nós. A questão não é se você é médium, mas qual o seu grau e tipo de sensibilidade. Um dos capítulos mais importantes é o que trata da identidade dos espíritos. Como saber com quem estamos falando? Kardec foi implacável nesse ponto. Ele nos ensina a analisar a linguagem, o conteúdo moral e a lógica das mensagens. Espíritos superiores, ele diz, sempre usarão uma linguagem nobre, concisa e livre de contradições. Suas mensagens inspiram o bem, a caridade e a humildade. Já os espíritos inferiores podem ser contraditórios, usar linguagem vulgar, apelar para a vaidade e tentar impor suas ideias. A regra de ouro de Kardec é: reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos. Uma boa comunicação espiritual deve sempre resultar em crescimento moral e intelectual. Outro ponto fundamental abordado é o papel do médium. Kardec deixa claro que o médium não é um canal passivo. Sua moralidade, seus conhecimentos e até seu estado de espírito influenciam na comunicação. Um médium estudioso, sério e com intenções elevadas terá mais facilidade para atrair bons espíritos e transmitir mensagens claras. Por outro lado, um médium vaidoso, interesseiro ou leviano se torna um alvo fácil para espíritos zombeteiros e enganadores. É o que chamamos de sintonia. Nós atraímos aquilo com que nos afinamos. O livro também serve como um alerta contra os perigos e os escolhos da mediunidade. Kardec dedica capítulos inteiros a analisar a obsessão, que é a influência persistente e negativa que um espírito inferior pode exercer sobre uma pessoa. Ele classifica a obsessão em simples, fascinação e subjugação, detalhando os sintomas e, mais importante, como se livrar dela. O tratamento, segundo ele, não envolve rituais ou exorcismos, mas sim a reforma moral do obsidiado, a prece e o auxílio de outras pessoas em reuniões mediúnicas sérias. Falando em reuniões mediúnicas, Kardec oferece um verdadeiro regulamento sobre como organizar e conduzir esses encontros. Ele defende a formação de pequenos grupos de estudo, onde a seriedade, a harmonia e o desejo sincero de aprender e ajudar sejam a base de tudo. O objetivo nunca deve ser a curiosidade fútil ou o entretenimento. Uma reunião mediúnica séria é um posto de trabalho, um hospital do espírito, onde se busca o consolo, o esclarecimento e a ajuda mútua entre os dois planos da vida. É incrível pensar que, em pleno século XIX, Kardec já estava discutindo temas como a influência do ambiente na mediunidade, a formação de médiuns e até a charlatanismo. Ele descreve com precisão as fraudes e os truques usados por falsos médiuns para enganar o público, ensinando o investigador a diferenciar o fenômeno real da imitação. Sua metodologia é clara. Observe, compare, analise e não aceite nada sem uma prova lógica e racional. O Livro dos Médiuns, portanto, vai muito além de um simples catálogo de fenômenos. Ele é um convite ao estudo sério e à autoeducação. Ele nos mostra que a mediunidade com Jesus, ou seja, praticada com base nos ensinamentos morais do Cristo, é uma poderosa ferramenta de progresso espiritual. Não é um passaporte para a fama ou para o ganho material,
mas uma oportunidade de servir, de consolar os aflitos, de esclarecer os ignorantes e, no processo, de nos tornarmos pessoas melhores. Para quem está começando a sentir as primeiras manifestações da mediunidade, este livro é um porto seguro. Ele acalma os medos, explica o que está acontecendo e oferece um caminho seguro para o desenvolvimento. Para os médiuns mais experientes, é uma fonte inesgotável de consulta, um lembrete constante da responsabilidade e da ética que a prática exige. E para os céticos ou curiosos, é uma obra que desafia nossas concepções sobre a realidade, apresentando uma teoria lógica e bem estruturada para fenômenos que a ciência oficial ainda hesita em investigar. Em resumo, o Livro dos Médiuns é um mapa que nos guia pela complexa geografia da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Kardec nos deu a bússola do bom senso e da moral e nos ensinou a navegar com segurança. Ler este livro é abrir uma porta para uma compreensão mais profunda da vida, da morte e do nosso próprio potencial como seres imortais. É entender que não estamos sozinhos e que a comunicação com aqueles que amamos e que já partiram é não só possível, mas natural. Se você se interessa por esses temas, eu recomendo fortemente a leitura. Não leia com pressa. Estude, anote, reflita, participe de um grupo de estudos sério em um centro espírita. A teoria, combinada com a prática orientada, é o que realmente transforma a informação em conhecimento. A mediunidade é um oceano profundo e o Livro dos Médiuns é o melhor equipamento de mergulho que poderíamos ter. Espero que esta análise tenha despertado em vocês a vontade de conhecer mais sobre essa obra fantástica. Se você já leu, deixe nos comentários qual parte mais te marcou ou qual ensinamento você considera mais importante. Vamos trocar experiências. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.